Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Não Cabe na Caixa, o programa que vai abordar este sábado, 6 de dezembro de 2025, o tema relacionado à contaminação dolosa. Eu tenho aqui um painel de convidados que passo a seguir a apresentar. Está conosco António Coelho, da ANASO. Boa tarde para si, boa tarde para os telespectadores. Tenho também o Dr. Fidelino Paiva, psicólogo clínico. Boa tarde a todos. E também estamos com o Dr. Alexandre Sebastião, diretor nacional de crimes contra as pessoas. Muito boa tarde, Sr. Boa tarde a todos. Exatamente. Os casos desta natureza têm estado a surgir um pouco pelo país, mas vamos até a Lunda Sul, cujo mapa nacional de seroprevalência do VIH-Sida com 4,9% e fecha o ano com números que inquietam. No primeiro semestre foram registrados 809 casos e 19 mortes. No segundo, o cenário agravou-se. Mais de 2.000 pessoas testaram positivo e o número de óbitos saltou para 64 para trás desta escalada. Há vidas que se acabam por reinventar entre o medo e a coragem e, sobretudo, a busca por tratamento. Há províncias que carregam números e há províncias que carregam histórias profundamente humanas, irremediavelmente silenciosas. A Lunda Sul é hoje uma dessas geografias onde a matemática ganha rosto. 4,9% de seroprevalência, a maior taxa de HIV-Sida em Angola. Neste espaço onde se misturam medo, esperança e rotina, encontramos Chikamalinga Weza, nome fictício, mas com uma verdade profunda na ponta da língua. Foi no mês de agosto. Deste ano? Sim. Quando a minha bebê estava doente, tinha umas infecções depois do ano. Então, minha tia fez algumas análises. Então, é que nós vamos testar e também nos dão a medicação a ajudar. Weza fala baixo, mas carrega uma certeza que contraria décadas de estigma. A doença não lhe tirou a voz, nem o direito à dignidade. Que elas também não cometem os mesmos erros também que eu prometi. Sempre devemos usar preservativos. Cupita, outro nome fictício, outra história real, traz na língua materna uma verdade que muitas vezes parece esquecida. A vida não termina, mas muda. E exige coragem, sobretudo quando a desinformação bate mais forte do que o próprio vírus. Estamos satisfeitos com a forma como somos atendidos. A equipa especializada no tratamento e aconselhamento dos portadores trata os pacientes com amor, dedicação e profissionalismo. Os fármacos estão disponíveis para todos e o atendimento é rápido, sem complicações. A cada 3 meses venho buscar os medicamentos e nunca tive problemas. São estas equipas que seguram a linha da esperança. Gente que viu anos inteiros de luta, avanços, retrocessos e nunca deixou de atender. A Adelina Filipe trabalha há 36 anos na saúde, 17 deles dedicados aos serviços de aconselhamento e testagem. Diz que o olhar de quem recebe o diagnóstico é sempre o mesmo. Um misto de negação, medo e vazio. E outubro, este ano, foi o mês mais difícil. Neste local foram registrados 51 novos casos. Os pacientes, quando testam positivo, é difícil aceitar o seu resultado. Até às vezes nós podemos só trabalhar com 2 pacientes por dia, porque às vezes desmaia, fazem muito espetáculo, porque é difícil mesmo lidar com um paciente ser positivo na primeira hora. Por isso é que é importante todos nós sabermos o nosso estado serológico. Enquanto o número é elevado, nós temos que refletir sobre os casos que nós estamos a ter cá na província da Lunda Sul. O aumento da procura trouxe também revelações duras. Entre os positivos deste ano estão mais de 100 crianças e 500 mulheres grávidas. Desde o princípio do ano, no caso janeiro,
até a data presente, testamos mais de 48 mil pessoas e destas, mais de 2 mil pessoas testaram positivo. Entre elas, mais de 100 crianças testaram positivos. Nós estamos a falar, neste ano, até a data presente a que vos falamos, em 64 mortes, o que é bastante preocupante. As causas principais dessas mortes são sobretudo os abandonos do tratamento e também a crença nos quimbandas, que ainda é um outro grande desafio que temos. As autoridades reforçam o apelo à testagem entre casais, ao combate ao estigma e à denúncia de casos de transmissão dolosa que já constitui crime. Existem na nossa província pessoas irresponsáveis que vão transmitindo de forma deliberada a doença. Porque vejamos, se os números estão a aumentar, é porque muitas das pessoas que têm conhecimento da sua doença vão, digamos assim, transmitindo a sua doença de forma deliberada às pessoas. Mas aqui tem um sinal. Se nós não tivermos denúncia das pessoas que se encontrarem nesta condição, nós, enquanto saúde, nós não temos, digamos assim, estratégia para contrapor a situação de transmissão dolosa. Porque a transmissão dolosa passa a ser já um problema de justiça. A evolução dos números na Lunda Sul desenha um cenário que pesa no mapa da saúde pública. No primeiro semestre de 2025, a província registrou 809 novos casos e 19 vidas perdidas. Mas entre julho e dezembro, os números subiram para maré alta. Mais de 2.000 novas infecções e 64 óbitos, quase o triplo do período anterior. O segundo semestre revelou mais de 100 crianças e 500 mulheres grávidas a receberem um diagnóstico que altera rotinas e futuros num ano em que 48 mil testagens procuraram trazer luz ao desconhecido. Mesmo assim, a seroprevalência permanece em 4,9%, um índice que insiste em manter a Lunda Sul no topo das estatísticas e no centro das preocupações do país. No final do dia, quando a cidade abranda, os números perdem força. Ficam as histórias, e é nelas que a Lunda Sul se reencontra. Na mãe que teme pelo futuro do filho, no jovem que descobriu o vírus tarde demais e na enfermeira que continua a acreditar que cada consulta pode salvar alguém. Aqui, o HIV não é apenas uma doença, é um espelho que a província olha todos os dias com coragem e com urgência. A urgência de transformar silêncio em cuidado e medo em vida. Norberto Chiliano, Giovanni Maiato e Hermenegildo Olga Tepeia, em Saurimo, Lunda Sul. Reportagem produzida pelo Centro de Produção da Lunda Sul a espelhar aqui como vão os números e também a entrega e a abnegação dos profissionais de saúde. António Coelho, estes dados que figuram do mapa da Lunda Sul espelham o país? Olha, espelham o país e os números não mentem, né? E este silêncio que nos vem da Lunda Sul é, de facto, o silêncio que retrata o país nesse momento, partindo do princípio que estamos a falar de uma doença que também é silenciosa, né? A SIDA, o seu vírus, o VIH, não precisam de passaporte para entrar nas nossas vidas e a principal medida continua a ser prevenção. Infelizmente, envolvidos mais de 35 anos de luta contra a epidemia no país, nós continuamos a ter o aumento do número de novas infecções, do número de mortes relacionadas. Em média, o país está a registrar cerca de 21 mil novas infecções por ano, cerca de 13 mil mortes relacionadas com a SIDA por ano. Estamos a falar de uma taxa de prevalência que ronda os 2%, o que quer dizer que temos cerca de 380 mil pessoas vivendo com o VIH. Quando olhamos para as novas infecções, cerca de 30% das novas infecções
ocorrem no jovem dos 15 aos 24 anos, e quando olhamos para essas novas infecções que ocorrem no jovem dos 15 aos 24 anos, demos conta que cerca de 77% acontecem nas raparigas, né? Portanto, o rosto da SIDA no país continua a ser rosto de mulher, o que requer da nossa parte, de facto, medidas contundentes no sentido de conseguirmos contornar a situação. E como vimos do retrato agora da Lunda Sul, que é um pouco também o retrato do país, nós estamos numa fase muito complicada da epidemia, sobretudo porque estamos a perder o apoio de organizações internacionais. Antes de irmos para a questão do apoio das organizações internacionais, o facto de muitos cidadãos ocultarem o seu status está a contribuir para este aumento que diz? Olha, quando estamos a falar da contaminação dolosa, estamos a falar de um meio que está a comprometer os esforços do país no âmbito da resposta à epidemia. Portanto, a contaminação dolosa é um grande constrangimento na prevenção da epidemia. E quando estamos a falar de contaminação dolosa, estamos a falar, de facto, da contaminação consciente ou da transmissão. Nós aqui gostamos muito do termo contaminação, mas o termo correto é transmissão, né? Transmissão dolosa, portanto, é transmissão consciente que acontece quando uma pessoa que vive com o VIH de forma consciente e responsável transmite, passa, contamina o vírus para outras pessoas. Isto a nível de 92 países no mundo tem estado a ser criminalizado a partir de leis que são introduzidas. Angola também está dentro desses 92 países que aderiu à criação de uma lei, que é a Lei 8/04, que penaliza as pessoas que, de facto, enveredam por esse tipo de comportamento ou de atitude, a contaminação dolosa. E então temos de ter consciência de que a contaminação dolosa é um problema que está a comprometer os esforços de saúde pública, convive conosco e deve merecer da nossa parte uma resposta eficaz. Doutor Alexandre Sebastião, Diretor Nacional dos Crimes contra as Pessoas, de janeiro à presente data, há números de participações feitas que estão relacionados com esta transmissão dolosa? De facto, temos a nível nacional, permita-me que... Sim. A nível nacional, do que podemos constatar, estamos com 223 casos. A nível nacional? A nível nacional. O que contrasta é o seguinte, é que nós estivemos agora a ver aí a reportagem. Os números são alarmantes. No entanto, a denúncia é que não tem sido feita, porque disse muito bem aqui o colega do painel da ANASO que se os números estão a subir, não é, em relação à transmissão, naturalmente é porque há transmissão dolosa. Se há transmissão dolosa, as vítimas devem levar ou participar o facto à polícia, não é? Para que a polícia tenha conhecimento que, de facto, ela sofreu essa transmissão dolosa. Os números contrastam em relação à quantidade de processos que chegam até nós. Por isso, aqui, nós, mais uma vez, vamos... Porque sem a denúncia, necessariamente os órgãos investigativos... Tendo em conta a natureza em si do crime, é necessário que a vítima denuncie. Se essa denúncia não chegar à polícia, naturalmente, nós, a polícia, não temos conhecimento disso. Aqui, mais uma vez, alertamos as vítimas para acorrerem à polícia, aos órgãos de polícia criminal, para participarem nos fatos. Doutora Alexandre, eu vou voltar a si daqui mais a alguns instantes para que nos possa explicar efetivamente se estes processos tramitaram, como é que estão, se as vítimas dão a cara, é preciso constituírem-se como assistentes no processo. Esse é um crime público ou... É semipúblico. É semipúblico. Carece de uma... a vítima carece de uma queixa. Sim. Já está connosco o doutor Mabanza Kambala, jurista. Muito boa tarde. Kambaca. Kambaca, muito boa tarde. Muito boa tarde, caríssimo jornalista. Muito boa tarde aos meus colegas de painel. Boa tarde a todos os telespectadores. Peço desculpas por atraso. Não, está desculpado. Então, também vou já ligar a si. Do ponto de vista jurídico, como é que as pessoas podem compreender esta transmissão dolosa? Já foram introduzidas aqui as questões de conceito, mas como é que as pessoas, já disse também o Dr. Alexandre, que é um crime bastante complexo, é um crime semipúblico. Como é que as pessoas devem fazer chegar isto ao conhecimento dos órgãos que investigam? Bom, primeiro é que, do ponto de vista
legal, do ponto de vista do direito penal, do ponto de vista jurídico, este crime está consagrado, previsto e punível nos termos do artigo 205 e 206 do nosso Código Penal. O que acontece é que todos os crimes que são suscetíveis de serem levados à investigação estão previstos no nosso Código Penal. Ora, quanto à questão que faz, por ser um crime semipúblico, porque a diferença que há entre o semipúblico e o público é que o público, qualquer pessoa pode fazer a participação, pode fazer a queixa ou pode fazer, portanto, pode chegar às entidades policiais para fazer a participação. Mas o crime semipúblico carece que a pessoa vítima, ou pelo menos a pessoa lesada, aconchegue-se ou pelo menos chegue às autoridades e diga: olha, eu estou a ser vítima disto ou daquilo. Por causa, e aqui na questão particular do crime em causa, tem que ver exatamente com... Temos aqui alguns elementos que são importantes para serem levados à análise. Quais são os elementos? Primeiro é que deve haver uma intenção, que é o dolo, no fundo. Quando a lei fala de doloso, quer dizer intenção. Deve haver intenção dessa pessoa de contaminar outrem. E que é difícil, do ponto de vista jurídico, tanto para o procurador quanto para os juízes, determinar que houve intenção do A ou B para transmitir esta doença. É um bocadinho difícil. Pronto. Primeiro. Segundo, deve haver a contaminação, porque o crime aqui, só o facto de haver, a partir do momento de haver esta relação entre uma mulher e um homem, e que, no caso, um homem ou uma mulher chegue às autoridades e diz: olha, eu venho aqui denunciar o A ou o B pelo facto de ele ter sabido que era portador de doença X ou B, e mesmo assim envolver-se comigo sem a devida proteção. Aí já começa o problema. Okay. Sem ainda antes sabermos se de facto essa pessoa tinha a intenção ou não. Para que essa pessoa seja condenada a posterior, já na fase de julgamento, porque o processo penal reporta várias fases, para que esta pessoa seja condenada a posterior, precisa o tribunal chegar à conclusão de que, de facto, a pessoa tinha a intenção de contaminar outrem. Okay. E é isso que às vezes leva a alguma complexidade. Certo. Vamos, o doutor vai, de facto, olhar para questões muito detalhadas, né? De forma pormenorizada, no sentido de levarmos ao conhecimento amplo das pessoas que nos assistem nesta altura. Ora, Fidelino Paiva, psicólogo clínico, como caracterizar uma pessoa que sabe que é portadora do vírus do VIH-Sida, ainda assim envolve-se com a outra pessoa sem explicar o seu motivo, o seu estado de saúde? Bem, esse é um tema que carece de uma atenção e, acima de tudo, é de caráter peculiar. Olhando para a questão que me é formulada, devemos perceber a princípio que o estado psicoemocional do indivíduo varia tendo em conta os estímulos que ele recebe por meio dos órgãos de sentido. Significa que a forma como o indivíduo é contaminado diz muito pela forma como ele vai reagir após esse processo de contaminação. E sabemos que os indivíduos reagem aos estímulos de forma diferenciada. Tem aqueles indivíduos que procuram aceitar a situação, não num primeiro momento, porque há uma certa rigidez cognitiva, mas posteriormente eles aceitam a condição e procuram ajuda para depois poderem lidar com a situação. A esses, no ponto de vista da personalidade, são os chamados indivíduos de personalidade forte e resistentes. Mas existem aqueles que reagem de uma outra forma, do tipo: se eu fui contaminado, eu também vou procurar contaminar alguém. Por quê? Porque há uma luta interna.
Como dizia muito bem Freud, o subconsciente do indivíduo entra numa fase de reflexão profunda e aí ele é obrigado a tomar algumas decisões. Não estou a dizer que esta atitude de achar que você foi contaminado e deve contaminar o outro é saudável, até porque é punível nos termos da lei, como os meus colegas de painel acabaram de frisar. Mas é importante referir que o indivíduo, depois de perceber que foi contaminado, ele vive um momento psicoemocional muito perturbado, um momento de conflito interno e, acima de tudo, ele poderá então tomar algumas decisões que podem ser positivas ou negativas. É esse mundo interno onde ele acaba vivenciando algumas experiências que não são do ponto de vista saudável. Ali, então, aqueles que entendem que eu fui contaminado e agora eu vou fazer disso a minha vida, porque há quem entende que a partir do momento que testa positivo ao HIV, ele entende que a vida dele acabou aí. Epa, já morri, terminou aí, já não há futuro para ele. Então, o que é que ele vai fazer? Agindo sem olhar, ou melhor, desenvolve aí o princípio de má fé, que é a contaminação dolosa a outrem. Ok. Desculpa, antes que o caríssimo jornalista dê a palavra aos meus colegas, peço está à vontade, sim. É que eu estava a falar dos elementos e não falei de um elemento muito importante, exato, que é o do facto de que deve haver a concretização do facto de que a pessoa não informou a outra parte que ele era portador desta ou daquela. Vai voltar a falar de forma mais tranquila, certo, levar também esta informação, certo, e que as pessoas que nos assistem possam acolhê-la e termos todas as precauções necessárias. António Coelho, há muita informação relacionada a esta transmissão dolosa que chega à organização que dirige? Olha, antes de responder à sua questão, e para não haver ruído na comunicação em relação ao que estamos aqui a abordar, que é a contaminação dolosa, dizer que hoje existem já os chamados testes filogenéticos que permitem identificar o tipo de vírus que as pessoas têm e facilitar o trabalho das autoridades no processo de investigação. Okay. Naturalmente que os testes filogenéticos não determinam se o fulano transmitiu o vírus para outrem, mas determina se as pessoas que estão em conflito têm ou não o mesmo tipo de vírus e isso acaba sendo um caminho para facilitar o processo de avaliação e criminalização das pessoas. Em relação à questão que me coloca, eu devo dizer-lhe que, envolvidos mais de 35 anos de luta contra a SIDA no país, nós continuamos a ter falta de informação. Já há muita informação, já há muito conhecimento. Mas ainda falta? Ainda falta muita informação, fundamentalmente por parte dos meios de comunicação social. Nós estamos a falar de uma doença que não tem cura nem vacina. E ela começou exatamente com ações de prevenção. O tratamento foi introduzido apenas a partir do ano 2000. Então, a luta contra a SIDA foi sempre uma luta assente na prevenção, né? Com base em 3 barcos de salvação: a abstinência, a fidelidade e também o preservativo. E nos primeiros anos, nós, apesar de todas as dificuldades, fomos realizando com sucesso várias campanhas de informação e de educação para a mudança de comportamento, com um grande envolvimento da comunicação social, que tinham programas muito específicos de educação e de informação para a mudança de comportamento. Mas temos que reconhecer que nos últimos 10 anos, o país e os meios de comunicação social deixaram de ter a SIDA como uma prioridade. Não é porque há a elevada consciencialização no meio social? Não, é porque nós não estamos a tratar a SIDA, né, a sua dimensão. Ou seja, a SIDA para nós é um problema do Estado, porque é um problema também de segurança nacional. É um problema de saúde pública. Mais do que um problema de saúde pública, é um problema de segurança nacional, é um problema de Estado. E a resposta deve ser também uma resposta de Estado. Porque quando nós remetemos a questão da SIDA só como um problema de saúde pública, nós estamos a olhar apenas para o Ministério da Saúde e para os seus parceiros. Não, este é um problema do país que envolve o Ministério da Família, o Ministério da Comunicação Social, o Ministério da Educação. Então, eu quero fazer aqui um apelo, aproveitando este momento que estamos a fazer essa abordagem sobre a contaminação dolosa, para dizer que o problema está aí, convive conosco e nós devemos aproveitar as diferentes oportunidades para aumentar o conhecimento
acompanhamento e a informação das pessoas em relação à doença, fundamentalmente no que concerne à contaminação dolosa. E a contaminação dolosa, neste momento, tem estado a aumentar do ponto de vista de números, exatamente por causa do contexto de crise social. Quais são os números que têm? Olha, nós, a NASO, temos um observatório comunitário e nós temos estado a registrar em média cerca de 14 a 15 casos por dia. Por dia? 14 a 15 casos por dia. Mas chegam por denúncia anónima, por escrito? Não, chegam de várias formas. Agora, a grande verdade, que acaba sendo o déficit, que aqui também nós já identificamos, está relacionado com o manter a denúncia. As pessoas chegam ao observatório, fazem a denúncia, mas depois de algum tempo decidem retirar a denúncia, né, quando ela já está a ser processada por várias razões. A fundamental, porque isso também expõe as pessoas, não é? As pessoas depois têm de ir à polícia, têm de ir ao tribunal, e acabam sendo expostas por um lado, por outro lado também porque às vezes a própria vítima acaba contornando, não é, as pessoas, a vítima, os infratores acabam contornando as vítimas, assediando com uma série de outras oportunidades do ponto de vista da resposta social, que fazem com que essas pessoas, na maior parte dos casos, retiram a queixa. Mas a principal razão está relacionada fundamentalmente com esta questão da exposição, por causa do alto índice de estigma e de discriminação. E então, nós temos de fazer aqui um trabalho muito grande, porque o último estudo realizado, chamado Estudo Index, realizado junto das pessoas vivendo com VIH, deu-nos conta que mais de 71% dessas pessoas diziam que tinham sido maltratadas por assumirem publicamente o seu estado junto das famílias e das comunidades. Então, o estigma e a discriminação é também aqui um problema fundamental que deve ser... Que concorre fundamentalmente para esta questão da contaminação, transmissão dolosa. É o principal problema da transmissão dolosa. E nós, quando estivermos a olhar para a contaminação dolosa, temos que olhar também, sobretudo, para o combate ao estigma e à discriminação. Ok. Doutor, falava de números que chegaram. Quantos destas denúncias, destas queixas que foram registradas, tramitaram? Disse há instantes o António Coelho que há vítimas que vão até pedir para que se retire a queixa. Ok, mas por norma, os processos que correm seus trâmites na Direção de Investigação Criminal vão ou são remetidos a juízo, por norma. Desistência ou retirada do procedimento criminal é em menor número. A maioria parte dos processos são remetidos a tribunal. Doutor, para quem nos acompanha nesta altura, há certamente pessoas que estiveram nesta situação, nesta condição. Como é que devem despoletar todo o mecanismo judicial? Bem, as vítimas, e como dissemos antes, as vítimas devem fazer a queixa ou partir para o facto à polícia. Nós despoletamos o processo, não é? A instrução processual ou a instrução preparatória corre os seus trâmites normais. Por norma, as vítimas também são submetidas a um exame psicológico, não é? Tão logo o processo tem as diligências concluídas, é remetido ao Ministério Público, não é? Se estiver concluído, o processo é remetido ao Tribunal. Mas, independentemente das vítimas, também os acusados são submetidos a testes. Ok. São submetidos a testes para se avaliar. E disse muito bem aqui o colega da ANASO, para avaliar o grau de contaminação. E pode ser que a pessoa vai, denuncia, apresenta uma queixa sobre uma determinada personalidade, uma determinada figura, uma determinada pessoa e testar negativo. Sim, normalmente para aqueles casos que testam negativo, no primeiro teste, se der negativo, temos mais 30 dias para o segundo teste, não é? Se testar negativo, aí sim. Doutor Mabanda, já disse aqui que o crime é complexo. Como aferir que esta transmissão dolosa partiu de A para B? Pois, aí está a grande questão, que é, no fundo, o grande trabalho que os órgãos de investigação... Basta dizer que é o Cândido, ponto? Não basta dizer que é o Cândido. E aí está o problema. É que há situações em que A vai para a esquadra informar às autoridades que, de facto, o B terá
intencionalmente transmitido esta ou aquela infecção. Só que, no final da investigação, as autoridades descobrem que, de facto, este A, por acaso, é portadora desta doença. Só que quem lhe transmitiu não é o B, conforme ela acabou por iniciar a fazer a queixa. Mas como chegar a esta conclusão, doutor? Bom, penso que as autoridades têm meios suficientes para tal. Tanto é que aqui o meu colega da NASO esteve a falar aqui de um tipo de exame, sim, não é? Em que a pessoa diz, olha, o B transmitiu-me esta ou aquela doença. Só que as investigações, os agentes na investigação descobrem que, de facto, o vírus que ela porta ou que ele porta não é o mesmo que a outra pessoa porta. Logo aqui, entende-se que, de facto, não houve transmissão de A para B. Deixa-me compreender. Existem diferentes vírus, Dr. António Coelho? Existem diferentes vírus, né? Vírus da classe A, da classe B, da classe D, etc. E então, por isso é que eu introduzi aqui a questão do teste filogenético, exatamente para nós percebermos que esse exercício da criminalização não é fácil. Não é? E nós, ao nível do país, temos estado a trabalhar com o Ministério Público, com o Ministério da Justiça, com a Polícia e outras pessoas que estão comprometidas com esse trabalho, para podermos evitar a exposição das pessoas vivendo com VIH, porque, como eu disse na minha introdução, o mundo tem cerca de 92 países, dentre os quais Angola, que criminaliza esse tipo de comportamento e criou uma lei, no nosso caso a Lei 8/04, que nesse momento está a ser revisada para que ela seja atualizada de acordo com os princípios científicos, por um lado, mas por outro também para proteger a não exposição e divulgação das pessoas que vivem com VIH. E então, como dizia, dentro desse espírito, é importante estarmos todos alinhados de que isto é um processo que nos leva a várias reflexões. Por um lado, há quem entende que a contaminação dolosa é crime e as pessoas devem ser punidas de acordo com a lei. Aqui, olhando para a Lei 8/04 e também para o Código Penal, que não penaliza de forma específica a contaminação dolosa, mas os crimes através das infecções de transmissão sexual. E há aqueles que entendem que essas leis são leis negativas, são leis danosas, que devem ser removidas, devem ser retiradas. E o processo no âmbito da contaminação dolosa, entendido como conflito, deve ser feito na base de um diálogo entre as partes, partindo do princípio que estamos a lidar com pessoas adultas, salvo quando estivermos em presença de violação sexual. E então esta é de facto a discussão que o mundo e Angola também têm estado a aderir, no sentido de ver se vale a pena continuarmos a criminalizar as pessoas ou continuar a trazer esse processo para uma discussão mais aturada, defendendo sobretudo a não exposição e a não divulgação das pessoas que vivem com Ok. Doutor, prossigam, por favor. Sim, como dizia, muito obrigado pelo suporte do meu colega. Descobre-se depois, durante o processo, que A terá dado o conhecimento a B que, de facto, ele era portador desta ou daquela infecção. Se as autoridades descobrirem, eles vão para o que a norma diz. Um dos elementos, e porque os elementos são cumulativos, quer dizer que eles todos devem ser verificáveis para que se considere o crime cometido, eles percebem que, de facto, A terá dito a B que, olha, antes de nos envolvermos, devo lhe informar que eu sou portador de doença A ou B. Não seria a pessoa portadora a rejeitar o ato sexual? Não. Ou exigir que se proteja, que use o mecanismo de proteção? Sim, aqui entende-se o aviso como esta pretensão. Okay. Quando ele avisa a B que é portador de uma ou outra doença, aqui B
porque B aqui é o queixoso ou é a queixosa, terá dito que, olha, ao invés de fazermos de forma desprotegida, devemos proteger-nos. Então, se esta pessoa B é que vai às autoridades queixar-se, então a pergunta é a seguinte: avisou-te que tinha esta infecção? Essa pessoa dizer que sim, avisou-me, então aqui as autoridades vão fazer-lhe outra pergunta. Então, por que você não impediu que ocorresse a relação ou o contacto? Ou pelo menos, por que você impediu? Ou por que você não se disponibilizou mais de forma a proteger? E se a pessoa não tinha conhecimento do seu estado serológico? Olha, deixa-me só introduzir aqui um elemento. Eu gosto muito dessa abordagem. A conversa está aberta. Gosto que as coisas fiquem claras lá em casa. Nós estamos a usar muito a linguagem técnica. Isso pode, de alguma forma, confundir também as pessoas lá em casa. Qual é a linguagem técnica que foi usada que deve ser clarificada? Não, deve ser corrigida. Não, o importante aqui é dizer que nós só estamos diante da contaminação dolosa quando estamos diante da contaminação consciente. Quando não há informação da pessoa que vive com VIH, né, em relação à pessoa com a qual ele se está a relacionar e se está a envolver. E, portanto, quando há... Aí é a dor, a intenção dele de contaminar. Quando estamos diante da intenção de contaminar, estamos diante de um crime. Mas quando estamos só diante da relação entre uma pessoa vivendo com VIH e outra que não vive com VIH, mas não estamos em presença do dolo, nós não estamos diante da contaminação dolosa. Doutora, não seria a obrigação desta pessoa vivendo informar a outra que vive, é portador? Mas é isso que nós estamos a defender aqui. Portanto, a lei 8/04, no seu artigo 15, defende que, de facto, todas as pessoas que vivem com VIH devem dar conhecimento da sua condição serológica a todas as pessoas com quem se relacionam, quer do ponto de vista sexual, quer ainda do ponto de vista de outras ações, para que as pessoas possam estar informadas, né, e observarem as medidas de proteção na relação com essas pessoas. Quando, de facto, essas pessoas não observam esse tipo de informação, quando elas, de facto, não dão a conhecer ao outro que estão nessa condição e de forma consciente, de forma dolosa, transmitem, contaminam outra, aí nós estamos diante da contaminação. E ela deve ser entendida como crime, deve ser criminalizada. E estou também a introduzir aqui o elemento de que há países dentre os quais Angola que nesse momento estão a fazer a reflexão de que se vale a pena continuarmos a criminalizar esta questão da contaminação dolosa, ou se devemos, né, fazer com que os outros países, fazer como os outros países, né, ao mesmo tempo que criminalizamos, também observamos, né, as medidas de prevenção na base de um diálogo aberto para a mudança de comportamento. Vai dar melhor nota em relação a esta questão. Está muito calado o doutor Fidelino Paiva. Doutor Fidelino Paiva, como é que as vítimas reagem num consultório médico, do ponto de vista psicológico, sempre que têm conhecimento que são portadoras da doença? A transmissão foi feita por uma pessoa até muito próxima, que teria o dever de informar. Bem, como já dizia o doutor, estamos a ser um pouco técnicos e a intenção é clarificar a questão, pessoal que está lá do outro lado a nos apreciar. Primeiro, quando o indivíduo toma conhecimento de que está infectado, já dizia o doutor e concordamos, não há certezas que ditam que realmente o indivíduo A infectou o indivíduo B. É necessário um estudo de forma minuciosa para se ter essa certeza. Mas há aquelas hipóteses. Imaginemos que a pessoa que foi infectada era uma pessoa, digamos, fiel, que tenha esse indivíduo como único parceiro ou como única parceira, automaticamente vai achar que essa é a via. E também clarificar lá em casa que existem várias formas, várias vias de contaminação do vírus do VIH, para ir até a questão. Não é só por meio do sexo, embora até agora é apontado como a maior via, mas existem outras vias muito mais simples. Por exemplo, usar um gilete que já foi usado por alguém que estava contaminado, a questão da seringa utilizada por alguém que já estava contaminado, pessoas que fazem o consumo de drogas por meio de injeção, estamos a falar das drogas psicotrópicas ou psicoativas, ao usar o mesmo instrumento pelo qual o parceiro infectado já utilizou, nós acabamos por ser infectados por essa patologia. Então também... o doutor está a dizer que
se a pessoa conhece o seu estado serológico, terá de informar a barbearia que é o seu portador para evitar que o material, ou para permitir que o material seja esterilizado. E o melhor hoje, até mesmo quando nós vamos à barbearia, é levar o nosso material pessoal. As pessoas hoje já fazem isso. Leva o seu material pessoal que tu vais utilizar e não utiliza o material da barbearia para evitar isso. É como dizia o doutor, a nossa grande luta, a preocupação é a proteção, é a prevenção melhor. E nessa prevenção nós estamos a encontrar muitos obstáculos. Então é necessário, claramente, que eu que sou portador, posso até não divulgar por causa de quê? Por causa do estigma, discriminação, preconceito das pessoas. Até o próprio barbeiro já vai evitar cortar o teu cabelo, ao passo que ele tomar conhecimento que tu és portador do VIH. Então, de forma mais clara, eu vou prevenir-me, prevenindo as outras pessoas. Não deve evitar, quer dizer. Não, quando eu falo deve é dentro... outra forma de como... Não, quando eu falo ele vai evitar. Eu estou a falar do ponto de vista do que acontece, da realidade. Não deve ser assim, mas é o que acontece. Há esse preconceito por parte das pessoas que não são portadoras perante as pessoas que são portadoras. Eu perguntava antes como é que as pessoas reagem do ponto de vista psicológico quando se percebem que carrega o vírus e que a transmissão ocorreu por uma pessoa muito próxima, uma pessoa que não informou. Primeiro, negação. Primeiro ponto é a negação. Depois da negação, quando começa a entrar no processo de aceitação, vem a fase de luto persistente. Depois disso, o que é que acontece? Imagina que eu fui contaminado por alguém que eu achei que não me poderia contaminar e há uma certeza que o indivíduo que contaminou é onde eu estava a chegar. Automaticamente essa pessoa pode começar a desenvolver algum problema psicológico caso não tiver aconselhamento, não tiver atendimento e não passar para as psicoterapias. Pode começar a desencadear algum problema psicológico. Falo diretamente, ele pode desenvolver uma depressão, porque, querendo ou não, o estado de recepção dessa informação, ele pode ter vários resultados, tendo em conta o próprio estado psicoemocional que esse indivíduo carrega. Então, as reações são diversas, não existe uma única reação. Há quem chora, há quem lamenta, há quem procura aí ter a satisfação, há quem se esconde e, como disse no princípio, há quem procura fazer pior do que aquilo que lhe foi feito. Dr. Mbala, Mabanza, peço desculpas outra vez. Dr. Mabanza, há casos, fala-se da promiscuidade, que pode ocorrer do lado de homem, do lado de uma mulher. Vamos supor que essa pessoa é promíscua. Em termos desta realidade, como é que é verificada? Olha, independentemente da situação ou da condição da vida da pessoa que transmite ou que recebe a transmissão, a lei trata deste assunto de uma forma única. É que deve haver uma transmissão que seja dolosa e que esta pessoa deve haver essa comunicação. Se descobrir que houve uma comunicação, e aqui muito bem o nosso amigo Danaso explicou de forma muito clara e em miúdos, então não se coloca questão de haver aqui criminalização, ou pelo menos de haver condenação. Por quê? Porque entende-se que, já que um dos elementos do crime é que não deve haver essa informação e porque houve, logo, deve-se descartar aqui a questão da criminalização. Aliás, aqui a grande questão é a seguinte: houve alguma intenção da parte do A transmitir o vírus à parte B? Houve. Também não houve comunicação da parte A para a parte B? Não houve. Então, o problema termina por ali. Houve, obviamente, e há este crime. Deve ser punível. Mas, se houver discussão, dúvidas sobre a intenção do A de transmitir a doença, primeiro. Segundo, se de facto se descobre que ao longo da relação ou no início houve alguma informação da parte do A para B de que há essa condição e mesmo assim B, ignorando da informação e agora sentindo-se lesada, vai fazer a queixa, mesmo assim não pode proceder. Ok.
Doutor Alexandre Sebastião, vamos supor que a pessoa tem a intenção de contrair matrimónio, de ser namorado de alguém ou namorar alguém e apresente um resultado falso para persuadir. Isto pode cair no âmbito desta criminalização? Bem, em princípio, se é portador e apresenta um resultado falso, já estamos em presença de 2 crimes. Primeiro, a falsificação do documento que ele apresenta, não é? E depois, a provável contaminação dolosa. São 2 aspectos diferentes, não é? Já há casos que chegaram ao vosso conhecimento? Não tem. Casos de falsificação de documentos, não temos. Documentos desta índole, não temos. E se, durante a investigação, vamos supor que seja o homem ou a mulher, vai apresentar uma queixa, dizer que eu sou portador, por ter sido transmitido, por ter sido contaminado por alguém muito próximo, por namorar, marido, enfim. E se apercebe que esta pessoa tinha mais 2 parceiros, ou 2 parceiras. Como é que se processa a investigação neste sentido? Bem, nós somos um órgão de investigação e temos uma série de métodos, não é, para podermos aferir a verdade. E disse muito bem aqui o colega da ANASO que há uma série de testes que são feitos nesse tipo de situações para aferir a verdade. Portanto, por norma, estes testes são feitos, não é? E só se constatar que efetivamente o parceiro é que transmitiu, aí sim o caso procede. Se não for, o caso não procede. Doutor António Coelho. Porque... Sim. Quero acrescentar. Desculpa, faço essa intervenção. Sim. Porque o caríssimo nosso jornalista disse-nos que a conversa é aberta. Então. Por acaso existem estes casos de até ameaças, né? Porque isto também já cheira a ameaça. Além daqueles 2 crimes que o meu ilustre disse, também isso já é uma ameaça. Porque falsificar um escrito para aproveitar-se da situação, isto também já é como que uma ameaça. Então, os organismos ou a entidade com incumbência de fazer essa investigação poderá necessariamente não acusar a pessoa contra quem está a ser imputado o facto. Porque, por acaso, existem várias situações, inclusive de enriquecimento ilícito, em que uma mulher acha que o Antônio é portador de um patrimônio, de um grande patrimônio, e que ela, por acaso, acha que merece ser, também pertence a este patrimônio, e vai inventar uma situação como estas. O bem é que tanto o laboratório da criminalística, que por vezes entra em ação para a descoberta dessas coisas, tanto os agentes do SIC ou do DIP, a PGE, a própria Procuradoria-Geral da República envolvidos nesse assunto, eles têm métodos capazes de se chegar à conclusão de que, de facto, A ou B estará a inventar factos. Pois, então ali, a consequência é a de que a sua queixa, a sua participação não proceda. Okay. E dali, então, a pessoa contra quem se intentou a ação pode fazer o contrário. Não é? Também criminalizar exatamente a pessoa que foi fazer esta queixa. Isto acontece sempre. António Coelho, a promiscuidade cria alguma dificuldade na investigação de casos dessa natureza, sobretudo da transmissão dolosa? Não cria, né? Portanto, já está confirmado do ponto de vista científico que o rastreio para a identificação de um culpado, no caso de parceiros, de pessoas com múltiplos parceiros, é sempre muito mais difícil do que quando estamos a lidar com pessoas com um único parceiro. Portanto, aqui a questão da promiscuidade
com maior ou menor dificuldade, cria embaraços na questão da identificação de culpados no âmbito da criminalização. Mas deixa dizer... Falava do caso que Angola deve não só optar pela criminalização, mas também outros métodos preventivos. Pois, mas deixa dizer-lhe que nós estamos a viver uma fase muito complicada. Por que diz que é fase complicada? Fase complicada no âmbito da luta contra a SIDA, porque estamos a perder os grandes ganhos que conseguimos ao longo dos 35 anos, porque os apoios estão a reduzir. As organizações internacionais que ao longo desses anos foram apoiando a luta contra a epidemia estão a abandonar o país por causa do contexto de crise internacional, por um lado. Por outro lado, o apoio doméstico proveniente do Orçamento Geral do Estado ou no âmbito da responsabilidade social das diferentes empresas do setor privado não estão a acontecer. Portanto, o país não está a reagir positivamente para a sustentabilidade e financiamento da resposta. E aqui... Ou porque também as organizações sociais que muito velam pela proteção das pessoas viventes ou que lutam para a prevenção baixaram a guarda. Não, nós não estamos a falar só aqui das organizações da sociedade civil, nós estamos a falar mesmo da resposta nacional à epidemia. Portanto, do ponto de vista de investigação e de pesquisa, nós não estamos bem. Fizemos recentemente um congresso sobre o VIH, cujos resultados ainda não foram publicados, mas ainda assim temos consciência que não evoluímos muito do ponto de vista da ciência e do ponto de vista da ação, fundamentalmente da prevenção, nós também não estamos bem, apesar de haver aqui um grande esforço do governo e também um grande envolvimento e participação das organizações da sociedade civil, como vimos no relato da peça relacionado com a Lunda Sul, que é um pouco o retrato do país. O número de novas infecções e de mortes relacionadas continua a aumentar e já concluímos aqui que esta questão da contaminação dolosa tem estado a contribuir para o aumento do número de novas infecções e a comprometer os esforços de prevenção. E quando olhamos para a contaminação dolosa, há aqui um elemento bastante fundamental que é o momento da humanização. Portanto, temos de concluir que essas pessoas que de forma consciente estão a transmitir o vírus para outras pessoas, estão a fazê-lo de forma irresponsável e são criminosos. Portanto, são pessoas que, em princípio, devem ser, enfim, registadas e sobretudo, como direi, devem ser colocadas à margem para terem um tratamento muito especial, porque, de facto, não faz muito sentido, nessa altura do campeonato, nós termos pessoas de forma consciente a transmitirem o vírus para outras pessoas. E nós estamos a falar aqui, sobretudo, de adultos. Portanto, de acordo com o nosso observatório comunitário, a maior parte das pessoas cujas denúncias nos chegam, dão-nos conta que são pessoas dos 25 aos 60 anos de idade. Pergunto-lhe qual é o género que mais tem este registro e também a classe social que... Pois, o género, do ponto de vista das vítimas, são as mulheres, não é? Portanto, as mulheres são aquelas que mais denunciam e os prevaricadores, em princípio, de acordo com as denúncias, são os homens dos 25 aos 60 anos. E aqui nós estamos, sobretudo, a olhar para as grandes cidades, né? onde acontece aquilo que nós chamamos de sexo comercial, né? Ou vulgo prostituição. Portanto, a maior parte dos casos no âmbito da contaminação dolosa não acontecem em família, não acontecem em casais. São mais casos que acontecem nas relações ocasionais, né? O que demonstra claramente que as pessoas que estão a enveredar por este caminho estão a fazê-lo de forma consciente e irresponsável. Okay. Mas nós temos de tomar medidas se quisermos contornar esse tipo de situação. E eu estava a olhar para o que está a acontecer um pouco nos outros países do mundo, estava a trazer essa realidade para Angola, Exato. Dando conta de que, ao nível do mundo, não estão só a olhar para a questão da criminalização. É importante, não é, à luz da Lei 8/04 e também de outras leis vigentes no país,
Mas é importante também começarmos a explorar outras formas que nos permitam contornar a situação. Quais estas formas? Foi aquela que eu introduzi no princípio, na questão de um diálogo mais aberto, sobretudo com base na consciencialização das pessoas para a mudança de comportamento. Temos de aumentar as campanhas de informação e de educação para a mudança de comportamento, assente sobretudo na questão da redução do estigma e da discriminação e com foco na contaminação dolosa. Se nós conseguirmos, por um lado, abordar essa questão da criminalização, mas por outro, optar pela conscientização das pessoas, vamos seguramente, nos dois momentos, conseguir um casamento que nos vai conseguir ajudar a reduzir o número de casos de contaminação dolosa no país. Ok. Vamos para um breve intervalo. Vamos depois, logo a seguir, continuar com este debate, fundamentalmente olhar para os instrumentos jurídicos que existem e que dão resposta a esta questão e, por um lado, também ainda referir-se ao extrato social onde se ocorre mais esta contaminação dolosa. É um breve intervalo, já voltamos. O Não Cabe na Caixa deste sábado traz ao debate a questão da contaminação dolosa ou transmissão dolosa. Nesta segunda e última parte, nós vamos até a província de Cabinda, onde o segundo inquérito de indicadores múltiplos de saúde, a província mais ao norte do país tem uma sobreprevalência entre homens e mulheres na faixa etária de entre 15 e 49 anos de idade, que corresponde a 1,1%. Os especialistas no Departamento Provincial de Saúde Pública desdobram-se em ação de sensibilização para que mais pessoas não sejam infectadas. No entanto, há quem decide infectar outras pessoas de forma intencional, como é o caso de um cidadão que acabou por praticar este ato e chocou a província de Cabinda. Os jornalistas Calu Barroso e Pedro Umba conversaram com jovens e especialistas sobre as infecções dolosas com VIH-Sida. Há pouco menos de uma semana, o mundo assinalou mais um dia de luta contra o VIH. Foram promovidas marchas cívicas com dísticos e cartazes apelando à prevenção, o controlo e a sã convivência com as pessoas que vivem com a doença. Participando na marcha é que vamos dar a conhecer as outras pessoas que não estão no curso de saúde sobre a SIDA, como preveni-la e também evitar certas outras doenças. Entre as formas de contaminação estão as relações sexuais sem proteção, o uso de objetos cortantes não tratados, doação de sangue ou por meio de aleitamento materno, quando muitas vezes nem sempre o autor conhece o seu estado serológico. Quando vem arranjar as unhas daqui, se preocupa se o material foi esterilizado ou não, ou traz o seu material? Esta é a primeira preocupação. Em momentos eu trago o meu material, eu geralmente trago. Agora, o material deles tem sido também esterilizado. Os especialistas em saúde pública estão preocupados com estas formas de contaminação do VIH, principalmente a infecção dolosa. No nosso caso, nós os técnicos, por exemplo, se alguém sabe do estado serológico, mas quer passar pelo contato que ele tem tido com os seus pacientes, conscientemente sabe que ele não pode se picar com uma agulha e já se picou e passa e usa a mesma agulha com um paciente que vai para uma injeção, ok? Essa também é uma infecção dolosa, não é só aquele que transmite de uma forma, no caso concreto, de via sexual ou qualquer outra situação. Os jovens na província de Cabinda sabem do perigo e como evitar contrair a doença. Até onde eu sei, o vírus de VIH-Sida é transmissível de forma sexual e não só. Muitos até conhecem a legislação. Alguém que é portador da doença, se envolver com alguém que não é portador, a pessoa que ele transmitir pode processar e ele pode ser processado e julgado. Temos aqui essa parte da transmissão, onde diz que a transmissão do VIH de forma dolosa constitui o crime e é punível. Eu gostei dessa parte. Só de saber que a pessoa estaria a fazer isso por maldade e eu me aperceber, eu posso processar essa pessoa. Em matéria de jurisprudência, nem mesmo o desconhecimento da lei iliba quem a violar.
Esta lei vem exatamente na sequência de um conjunto de comportamentos que são socialmente reprováveis, de pessoas que são portadoras de HIV-Sida, mas que muitas vezes acabam por perder a noção daquilo que é o sentido de responsabilidade, quer seja pessoal, quer seja responsabilidade coletiva. Então, dali que aparece essa lei para tentar disciplinar a consciência das pessoas. O nosso legislador penal tipificou concretamente, nós temos do artigo 205, número 3 do Código Penal, a moldura penal de 10 a 15 anos. Cabinda já teve um caso de infecção dolosa que chegou a tribunal. O autor foi condenado a mais de 15 anos de prisão efetiva. Para quem conhece a lei, em caso de infecção dolosa, há agravamento de sanções. São doenças que colocam em perigo as pessoas. E, como se sabe, são as pessoas que constroem a sociedade, constroem o futuro. Assim sendo, quem transmite de forma sexual, no nosso entender, a pena deveria ser mais agravosa. A denúncia. De facto, olhávamos para esta reportagem que chegou-nos da província de Cabinda e a sociedade a pedir agravamento da moldura penal em relação com a transmissão dolosa. Doutora Mabanza, os instrumentos que existem, os instrumentos jurídicos, acabam por dar resposta a esta situação ou que falta? Eu concordo com o colega, falta, porque a lei 4/... A lei 8/04. Aliás, a lei 8/04, que é, no entanto, uma lei que já desde 2004 vem tratando dessas questões. Já está em processo de revisão. É uma lei que está nesse momento em processo de revisão. E de revisão por quê? Porque em 2020 aprovou-se um Código Penal novo que fez com que se desvirtuasse o contexto daquela lei. Não dá uma penalidade suficiente para o tratamento dessa questão. Em 2020, vimos o nosso Código Penal a ser aprovado, que nos termos do artigo 205 e 206, não é, traz uma penalidade, nós diríamos que necessariamente suficiente, mas que não resolve necessariamente o problema. Por exemplo, o 205, número 4, que penaliza este tipo de caso de 10 a 15 anos de prisão, estamos a tratar daquelas situações em que a pessoa, com intenção, tentou a contaminação e, por acaso, se efetivou. Então, aqui a pessoa deve ter 10 a 15 anos de prisão. Mas quando estamos a dizer essa penalidade de 10 a 15 anos, não estamos a dizer que necessariamente o juiz terá de optar para a 15 ou a 14 ou a 13. Pode optar, por exemplo, apenas por 10, porque é uma moldura, não é? De 10 a 15, o juiz deve escolher, tendo em conta a complexidade do caso e a culpa do agente, escolher aí entre 11 está a dizer que a pena é branda? Muito branda para, sobretudo, aquelas situações em que a pessoa foi considerada culpada, no sentido em que teve a intenção e que, ao tentar fazer isto, concretizou o facto. Portanto, contaminou a vítima. Penso que o mesmo devia acontecer com a penalidade que ocorre quando uma pessoa mata outrem. Bom, é verdade que o legislador aqui terá, a meu ver, analisado o facto de que se seguíssemos no modelo antigo, que é porque este crime era penalizado com a mesma pena do homicídio, do crime de envenenamento e do crime de homicídio, se calhar não estaríamos a seguir as novas tendências da prevenção geral e especial do direito penal. Mas ainda assim, penso que é muito normal que assim fosse, porque ao colocar 10 a 15 anos, até para um artigo que eu entendo
que não fala necessariamente, por exemplo, da contaminação de HIV, dolosa de HIV. Portanto, podia ser da contaminação dolosa de uma outra infecção. Porque o artigo 206, que se debruça sobre a contaminação de uma infecção mais gravosa, que agora entendo ser, por exemplo, o HIV-Sida, a penalidade é apenas de 6 a 10 anos, já viu? Quer dizer, estamos a falar de uma situação em que o legislador ordinário entendeu dar mais gravidade para outras infecções em relação ao HIV-Sida. Okay. Então, há aqui uma necessidade, concordo com o colega ou o senhor que no vídeo, certo, pediu que se houvesse mais agravamento. Obviamente que sim, porque estamos dentro de uma sociedade em que, como o nosso representante da NASO disse, estamos numa situação em que as pessoas estão a proceder de forma consciente. Okay. Não é? Então, precisamos agravar as penas, como há necessidade de agravar as penas do crime de violação. Ok. Partilha da mesma visão, Dr. Alexandre Sebastião? Partilho, sim, partilho, de facto. Que a pena deveria ser mais grave. Mas, no entanto, aqui também, independentemente de partilharmos pela punição dos prevaricadores, nesse caso dos indivíduos que assim agem de forma dolosa, exato, acho que deveríamos partir também para um outro, que seria a prevenção. A prevenção. E aqui os órgãos de difusão massiva jogariam um papel muito importante. Disseminar a informação à nossa população, porque se partirmos para a prevenção, seria um ponto de partida muito útil, porque só pela repressão, acho que este não é o ponto de partida. Okay. A NASO tem sido chamada a organização para ser um partícipe, um ator partícipe neste processo de revisão da Lei 8/04. Sim, aliás, nós tivemos o grato prazer de participar da elaboração da lei em 2004. A proposta como é que na altura, a proposta era uma proposta assente fundamentalmente na criminalização e na exposição das pessoas vivendo com o VIH. Hoje se entende importante a revisão da lei, portanto, há uma proposta que também foi trabalhada com a contribuição das organizações da sociedade civil lideradas pela NASO, e essa proposta está já junto da Assembleia Nacional para a sua aprovação. E um dos elementos importantes a reter é a não exposição e a não divulgação das pessoas vivendo com VIH. Portanto, aqui se entende ser importante, seja em que momento for, não expor e não divulgar as pessoas vivendo com o VIH, sob pena de comprometermos as ações de proteção e apoio a essas pessoas. Para além deste elemento que fez referência a instantes, quais os outros que a proposta de lei contém? Olha, sobretudo um maior envolvimento e participação dos meios de comunicação social na abordagem do problema, através de programas específicos de informação e de educação para a mudança de comportamento. Também um maior esforço no sentido de reduzirmos as questões relacionadas com o estigma e a discriminação que tem estado a afugentar as pessoas ou a retirar as pessoas do processo da luta contra a epidemia, e também a necessidade de garantirmos mais insumos de prevenção para as pessoas vivendo com VIH e para a própria comunidade. Estamos a falar aqui dos preservativos. Em relação, por exemplo, à contaminação dolosa, se houver um entendimento entre as partes, o uso do preservativo se recomenda, né, para se evitar a contaminação, e, sobretudo, também a criação de condições para uma maior disponibilidade e acessibilidade dos antirretrovirais. Como vocês sabem, a SIDA é uma doença que não tem cura nem vacina. Os antirretrovirais surgiram como fármacos para o tratamento, não curam, mas prolongam o tempo de vida das pessoas, e é entendida como esperança. Então, se de alguma forma também o Estado garantir uma maior disponibilidade e acessibilidade dos antirretrovirais, vai contribuir seguramente também
para o alcance de resultados mais satisfatórios no âmbito da luta contra a epidemia. Se tivermos em linha de conta, e os cientistas estão a provar isso, quando as pessoas tomam de forma regular os medicamentos, né, conseguem observar medidas de prevenção que evitam a contaminação. Ok. Doutora Fidelino, há pessoas a procurarem por vossos serviços, sobretudo na orientação, sempre que tenham a intenção de ter um parceiro ou uma parceira? Olha, na intenção... Há pessoas que são rejeitadas em função de saber o seu estado serológico? Como estamos a tratar dessa questão que lá em casa é muito sensível falar sobre a contaminação do HIV, sobretudo do ponto de vista da contaminação dolosa, realmente há uma procura e pelo menos nesses últimos 3 meses, não sei se é por conta de um pouco da emancipação de alguma informação, há sim a procura de indivíduos que são rejeitados e não só por uma questão conjugal, né, mas também do ponto de vista familiar e não só. E do ponto de vista conjugal, que a base sim, existe rejeição, não só por parte do parceiro, mas por parte muitas vezes da família dos parceiros, ao tomar em conta de que o nosso filho ou a nossa filha está a se envolver com alguém que temos o conhecimento que é portador do VIH. E chamar a razão lá em casa que essa patologia, esta doença, ninguém escolhe ser seropositivo, pelo imperativo da vida e por algumas questões ligadas à contaminação dolosa e também algum descuido, as pessoas são infectadas e que nós todos devemos unir forças para psicologicamente apoiar uma pessoa que padece desta patologia. E outro dado que eu queria trazer, muitos são os que na primeira fase aderem ao tratamento, mas o doutor Danaso depois poderá concordar comigo, e depois também tem aqueles que acabam parando com a continuidade do tratamento. Por que muitas vezes fazem isso? Porque quando nós falamos da inserção de medicamentos, a continuidade acaba também tendo outros contornos. Por causa da questão alimentar, muitos começam a viver momentos de muita fraqueza, e depois há pessoas que acabam tomando conhecimento que ele está a tomar esses fármacos, então há o abandono do tratamento. E esse abandono do tratamento muitas vezes é que faz com que o organismo fique debilitado e as doenças oportunistas vão apossar, e aí então temos aí esse culminar que é a morte de muita gente. Então o nosso apoio do ponto de vista geral é necessário. O Estado, sobretudo, acreditamos que deve ser o mais interessado na luta contra o VIH-Sida, a prevenção sobretudo, e nós precisamos a todo custo apoiar. Se tivermos um irmão, se tivermos uma irmã e essa pessoa está prestes a entrar num relacionamento, ele também merece ser feliz do ponto de vista conjugal, e nós temos que apoiar. Há um dado científico que quando o indivíduo faz o consumo dos retrovirais de forma assertiva, no horário certo, tem cumprido as necessidades, a carga viral é reduzida e o CD4 fica equilibrado. E a chance de contaminação também é extremamente reduzida. Dali, mais uma vez, comunicar a todas as pessoas que é necessário fazermos então o tratamento para assim então melhorarmos ainda o nosso estado de saúde. Doutora Mabanza, durante o ato sexual, se o preservativo rebentar, furar, e a pessoa comunicou que é portador? Bom, penso que caímos na mesma informação. Pode ser ilibado? Não, até que não deve haver dúvida, é que deve ser mesmo ilibado, porque primeiro é que teve o cuidado, porque aqui a questão é a intenção. Se essa intenção já está descartada pelo facto de ele ter tido a intenção de colocar o preservativo, mas apesar disto ocorreu um acidente e por acaso, por algum motivo, terá arrebentado, então não se deve criminalizar, ou pelo menos não se deve condenar uma pessoa nesse sentido, porque aqui o mais importante é a intenção. Houve intenção? Aí pressupõe dizer que ele não teve a intenção. Certamente, aí pressupõe de que não teve a intenção. E os métodos não são 100% eficazes. E que só ocorreu a transmissão por uma questão de acidente. Ou pelo menos por uma vontade alheia à sua. É isto, António Coelho.
Não, contra factos não há argumentos e naturalmente estamos diante de uma situação em que a pessoa não pode ser condenada porque ela não é culpada, pelo menos do ponto de vista prático, né? Estamos diante de um acidente. Agora, é importante dizer aqui aos amigos telespectadores, nesse momento em que estamos a falar da contaminação dolosa, dizer que, apesar de todo o esforço que está a ser feito, o contexto que nós vivemos hoje é um contexto de crise social e não está a facilitar esta questão da luta contra a SIDA e particularmente esta questão da contaminação dolosa. Ou seja, as pessoas com alguma saúde financeira têm estado a tirar partido dessa situação para se envolverem com as nossas irmãs em situação de pobreza e pobreza extrema e isso está a facilitar o número do aumento de casos de contaminação dolosa. Então, por um lado, temos de criar condições para trabalhar as mentes do ponto de vista da consciencialização dessas pessoas que com alguma saúde financeira optam por essa prática maldosa e irresponsável, que põe em perigo a vida das pessoas. Portanto, a contaminação dolosa põe em vida, né, a vida das pessoas e por essa razão é que ela no passado era comparada ao crime de envenenamento. Dizia de criarmos condições para falarmos de forma mais aberta sobre essa questão, promovermos cada vez mais campanhas de informação e de educação para a mudança de comportamento, mas, por outro lado, temos também aqui de criar condições para combater a pobreza. Porque enquanto estivermos diante dessa situação de crise social, onde a pobreza é um elemento fundamental, vamos continuar a ter essa questão da contaminação dolosa como sendo um assunto que está... E afetar as pessoas menos equipadas. Não, que está na moda, porque, repare, grande parte das nossas irmãs hoje, estou a falar das nossas irmãs em situação de pobreza, estão a enveredar cada vez mais pela prostituição, né? Aquilo que nós chamamos de trabalho de sexo, né? E o trabalho de sexo hoje é feito com várias conveniências, portanto, segundo elas, de acordo com o trabalho que nós fazemos todos os dias, quando se faz com preservativo tem um custo, sem preservativo tem outro, e como o que conta é a luta pela sobrevivência, as pessoas vão enveredando pelo sexo sem preservativo e seguramente que aí, né, a maior possibilidade da contaminação dolosa se verifique, por um lado. Por outro lado, há também a questão de nós criarmos condições para disponibilizarmos produtos de saúde, sobretudo produtos de prevenção. Quando nós estamos a falar da contaminação dolosa e entendemos que se de facto estivermos diante de uma pessoa vivendo com VIH, que buscou um entendimento de uma relação sexual com outra que não é vivendo e que está a usar o preservativo como meio de prevenção, mas que no momento certo não tem lá o preservativo, está como nós estamos a vivenciar em alguns casos de pessoas que estão a usar o plástico para substituir o preservativo como meio de prevenção. É uma realidade que nós estamos a viver aqui na vizinha província de Colibengo, mas está já generalizada. Eu tenho estado a falar agora com muitas pessoas no âmbito das jornadas alusivas ao Dia Mundial, nos estão a dizer, não há preservativos e de uma ou de outra forma a gente tem de se proteger. O plástico nos previne do VIH, é verdade, né? Mas nos leva à contração de outras infecções de transmissão sexual. Então, por esta razão, nós temos aqui, por um lado, de atacar o assunto, mas ver em que medida nós temos que... os meios para a prevenção. Queria só, não sei se me permite, senhor jornalista, era só para rebater, não diria necessariamente rebater, mas assim, para ser um bocadinho anotador daquilo que o meu colega disse. Na verdade, aqui, ao falarmos sobre a questão da contaminação dolosa do HIV, ao invés de colocarmos em causa apenas um gênero, seria melhor que generalizássemos os dois, porque, na verdade, não são só as mulheres que procuram pela riqueza e por isso e por consequência acabam mas são as principais vítimas. Temos de reconhecer que são as principais vítimas. Vice-versa, penso que agora, sobretudo nesse contexto, penso que os dois gêneros estão vulneráveis. Primeiro. Segundo, devíamos apelar, e aqui agora aproveito o momento para fazê-lo,
as igrejas, que a meu entender, perderam já há muito tempo o seu papel da mobilização e conscientização. Nós vamos falar dessa questão do apelo, doutor. Não se esqueça mesmo. Sim. Eu gostava de perguntar ao doutor Alexandre Sebastião. Doutor Alexandre Sebastião, por se tratar de uma situação bastante complexa que afeta a vida, não é a altura de se pensar, já que está em processo de revisão a lei 8/04, de que deve ser um crime público, em vez de ser um crime semipúblico? E depois vou estender a questão ao doutor Mabanza. Doutor Mabanza, é preciso constituir um advogado neste caso. As pessoas têm condições. Vamos ainda ouvir o doutor Alexandre. Um crime, passar de crime semipúblico para crime público, penso que será difícil, porque tendo em conta a natureza em si. Impossível mesmo. É impossível, porque esse tipo de crimes, para chegar ao conhecimento das autoridades policiais, passa necessariamente pela denúncia da vítima. Tem que ser a vítima a manifestar esse interesse. Porque, veja, são crimes que ocorrem em ambientes fechados. É necessário que a vítima venha até os órgãos de polícia para dizer que sofreu ou que foi vítima de contaminação dolosa. Porque se ela não se manifestar, dificilmente os órgãos de polícia tomarão conhecimento da situação. Por isso torna-se difícil passar de um crime semipúblico para público. Eu gostaria só de trazer um dado. Sim. Nós falamos no princípio que essa patologia ela é silenciosa. Quer dizer, até eu perceber que fui infectado, já leva uma margem de tempo. Por isso é que é muito difícil, como falaram muito bem os meus colegas juristas, se chegar à conclusão que realmente foi infectada por A ou B, tendo em conta o período que eu percebo que eu fui contaminado com essa patologia. Só para trazer também a este dado. Sim, a vítima terá de se constituir no processo como assistente e depois arranjar advogado. Há condições para o efeito, e depois vou procurar saber da NASO se tem estado a acompanhar, se a Ordem dos Advogados tem disponibilizado também advogados, no sentido de defender as pessoas sem condições para o efeito. Doutor. Bem, penso que, do ponto de vista da Constituição, todo cidadão tem o direito da defesa, o que significa que qualquer cidadão que se vê numa situação dos seus direitos estarem lesados tem o direito de ter um advogado para a sua efetiva defesa. A questão é a seguinte: essa pessoa tem condições para constituir um advogado? Foi a questão que eu coloquei. Se não tiver, isto não descarta a possibilidade de ser defendida. O doutor é advogado, certamente que o gráfico dos honorários pesa um bocado ao bolso de uma realidade. Depende sempre, e aliás, os serviços advocatícios é verdade que são caros, mas depende sempre da relação entre o cliente e o advogado, e ali o problema fica resolvido. Mas a verdade é que ninguém fica prejudicado, ninguém ficará prejudicado no Estado de Direito Democrático como é o nosso, pelo facto de não ter condições para constituir um advogado, ficar prejudicado na sua defesa ou na sua acusação. Portanto, terá que ir à Ordem, terá que ir à administração buscar um atestado de pobreza e a Ordem arranjar um advogado. A Constituição sempre preserva o direito de que essa pessoa deve ser defendida e assim então deve dirigir-se à Ordem dos Advogados para pedir um advogado no sentido, no âmbito do patrocínio judiciário. A Ordem dos Advogados vai lhe dar um advogado e esta pessoa ver o seu problema resolvido. Ou então, de forma oficiosa, o próprio tribunal ou até a esquadra ou a instituição onde estiver a decorrer o processo, de forma oficiosa, nomear-se um advogado que poderá, de certa forma, acompanhar a evolução deste processo. O importante é que ninguém poderá ficar sem advogado por falta ou pela insuficiência de finanças. Okay. Sim, mas deixa dizer-lhe que, de acordo com a nossa realidade, uma realidade que nós... Aquilo que a NASO acompanha. Nós temos estado a acompanhar esta questão da disponibilidade financeira para a defesa e proteção das pessoas vivendo com o VIH
ou pessoas nessa condição têm estado a comprometer os esforços nesse particular. Temos de reconhecer que, infelizmente, as pessoas ainda pensam que para terem sucesso nesse tipo de situações têm de ter um bom advogado, e para terem um bom advogado têm de ter dinheiro. E quando elas recorrem à ANASO para denunciar a situação, a primeira questão que colocam é exatamente essa: estamos a denunciar e queremos também o apoio da ANASO para que nos arranjem um bom advogado para que nós possamos ter sucesso, partindo do princípio de que a pessoa incriminada, né, no caso, como vos disse, são pessoas sempre de alguma saúde financeira, empresários, enfim, pessoas com algum estatuto social e que também têm alguma influência, que de alguma forma podem determinar o resultado desse tipo de situações. Então, nós, a nível da ANASO, numa primeira fase, fomos trabalhando com a Ordem dos Advogados. Aqui não fomos muito felizes do ponto de vista da estratégia conjunta que estávamos a adotar com a Ordem dos Advogados. Há quanto tempo? Isso já há algum tempo, mas estamos neste a falar momento... há 6, 5 anos? Não, estamos a falar de cerca de 5 anos, mas neste momento a Ordem dos Advogados tem uma nova direção. Estamos agora a entabular contactos com a nova direção da Ordem dos Advogados, a ver se todos aqueles casos que nos chegam via Observatório Comunitário, nós possamos tramitar para a Ordem dos Advogados, para que essas pessoas, né, tenham algum apoio do ponto de vista de advogados, de patrocínio judiciário, para poderem dar continuidade a esses casos, porque são casos muito complicados, muito embaraçosos e também alguns até demorados, né? Como disse o companheiro do painel, estamos a falar de uma doença silenciosa e então aqui também a justiça, como se diz na gíria, né, demora mais, né? Funciona e então o nosso apelo vai no sentido de haver um maior diálogo e articulação entre as diferentes entidades envolvidas na questão do problema, portanto, o Magistério Público, o Ministério da Justiça, o Serviço de Investigação Criminal. Enfim, todos os atores envolvidos na abordagem do problema devem trabalhar em harmonia na defesa e interesse das pessoas vivendo com VIH, sobretudo para garantir a não exposição e a não divulgação dessas pessoas. E nesse particular eu acredito que se nós conseguirmos avançar para esse nível de abordagem, nós vamos conseguir trazer para o país a experiência de outros países, assente fundamentalmente em 2 momentos, o da criminalização e o da consciencialização. Deixa-me só tocar num ponto que é muito importante, antes que passemos para... A Ordem dos Advogados sempre esteve disponível para dar advogados nas questões ligadas ao patrocínio judiciário para pessoas que carecem de finanças, até porque a própria Constituição já olha para a Ordem dos Advogados como uma instituição para esta questão. Não está a defender. Só quero dar um dado, porque pareceu-me que o meu colega colocou uma questão de que anteriormente não havia sucesso em contactar a Ordem. Não fomos muito felizes, que, né, por acaso, se calhar por algum motivo não terão tido esse sucesso, mas aqui garanto que a Ordem sempre esteve disponível. Primeiro. Segundo, a questão da contaminação dolosa do HIV também tem que ver exatamente com aquelas situações em que as pessoas envolvidas, tanto na investigação quanto na defesa, assim como no próprio tribunal, devem sempre guardar o segredo, o sigilo profissional, no sentido em que, já que a lei não permite que estas pessoas sejam necessariamente levadas à asta pública a sua condição, precisa o advogado guardar segredo, precisa o procurador guardar segredo, o instrutor processual guardar segredo, o escrivão guardar processo e todo um mundo que estiver envolvido nesse tipo de casos. Portanto, e aqui agora... O juiz pode optar por uma audiência à porta fechada, não cumprir com o princípio da publicidade? Aqui pode ocorrer situação não diria necessariamente da violação do princípio da publicidade dos julgamentos, mas aqui uma exceção ao princípio da publicidade. Por esse tipo de casos são, por regra, julgados assim de forma particular e à porta fechada. Deixa dizer-lhe para garantir o princípio do... O grande problema que nós temos a esse nível e que a Lei 8/04 também tem estado a abordar com alguma profundidade é de facto a questão do sigilo e da confidencialidade.
Então, infelizmente, nem sempre esta questão do sigilo e da confidencialidade é abordada de forma muito séria e responsável, e compromete os esforços no sentido da não exposição e da não divulgação das pessoas que vivem com o VIH. E quem não guarda sigilo pode ser também responsabilizado? Não, a lei prevê, a lei 8/04 prevê, então, e agora na revisão há novos ensaios que nos permitem ver em que medidas as pessoas podem ser penalizadas pela não observância da confidencialidade e do sigilo, mas ainda assim, como eu estava a dizer, o importante é haver um diálogo aberto e participativo e as partes perceberem as suas responsabilidades no processo. E aqui deixar claro que não estou a questionar o envolvimento e a participação da Ordem dos Advogados, estou apenas a deixar claro que na relação com a ANASO, na defesa e nos interesses das pessoas que vivem com o VIH, nós não fomos muito felizes com a antiga direção e agora iniciamos uma nova abordagem com a nova direção, tendo em conta a importância da participação e da responsabilidade da Ordem dos Advogados em todo esse processo. Doutor, fazia referência a António Coelho que há pessoas com uma saúde financeira que acabam por atrair pessoas pouco equipadas. Estamos a falar aqui da mulher. Se eu tiver conhecimento que uma pessoa financeira, né, com uma saúde financeira, está a aliciar mulheres para um envolvimento sexual nesse sentido, posso também fazer fé? Pessoa infectada, no caso. Pessoa infectada, sim. Posso fazer fé, levar ao conhecimento das autoridades? Bem, os meus caríssimos colegas já abordaram que o crime da contaminação dolosa é um crime semipúblico. Tomando eu conhecimento, eu acho que eu posso alertar a pessoa que está a ser assediada sobre o facto. Porque que tipo como é que eu posso dizer, não é condenação, que tipo de denúncia eu estaria a fazer uma vez que esse indivíduo ainda não a infectou? Então eu teria todo o direito de alertar essa pessoa que possivelmente está a ser assediada, de que o indivíduo que te está a assediar tem isso. E mesmo nas comunidades é bom que isso aconteça. Só que o grande problema está na questão ligada ao que eu necessito e o que eu devo fazer. Aqui é uma luta interna. O que eu necessito, a carência e o dever do que é certo. E o que é que acontece? Muitas vezes, todo indivíduo que vem para assediar uma mulher, no caso, ou o inverso, porque também existem, sim, homens que são assediados por mulheres que também têm posse financeira. O que é que acontece? Vem com uma proposta e toda a proposta é aliciante. E essa proposta, por ser aliciante, a maior parte das vezes, as pessoas desprovidas e com essa carência acentuada acabam cedendo, porque ali há um termo que eu preciso enquadrar. Há um jogo psicológico. Eu tenho isso para lhe oferecer, mas eu preciso colher isso. E a pessoa, quando vê-se desprovida e a necessidade às vezes acaba falando mais alto, acaba cedendo esse aspecto. Então, a denúncia, ela é feita, como já falamos, pelo indivíduo que sofreu, por indivíduo que foi vítima dessa contaminação, que falamos também que leva muito tempo. Mas aqui eu queria trazer também uma outra figura, que é a figura da pedofilia. Nós, em perturbações psicológicas, parafilias, há uma perturbação que nós chamamos pedofilia, que é o envolvimento de pessoas adultas com menores. Acredito que para o jurista isso também já faz um crime, um crime que pode também nos levar tanto ao abuso sexual, tanto à violência sexual, mas refiro-me à pedofilia porque muita gente é infectada, não só porque estávamos a namorar e de repente ele não me comunicou, é mesmo por fruto de uma pedofilia, fruto de uma agressão, fruto de um abuso sexual. E esses indivíduos, também queria concordar, se fica provado que esse indivíduo não padece de nenhuma perturbação psicológica, esse indivíduo é merecedor de uma imputabilidade, não de uma inimputabilidade, eu acredito que a sua pena deve sofrer um agravamento. Então, são várias questões envolventes a esse aspecto e tudo parte da mente.
tudo parte da mente, para trazer a ideia de que há necessidade de uma autodisciplina. E para essa autodisciplina ser efetivada, devemos então continuar a comunicar às pessoas. Hoje por hoje, reduziu-se muito a questão da passagem de informação sobre a contaminação do HIV. Na altura da Covid-19, comunicava-se muito sobre os cuidados a se ter. E o que a gente fazia? A gente efetivava esses cuidados. Acho que os órgãos de tutela devem olhar novamente para a emancipação da passagem de informação e as pessoas tomando conhecimento, poderíamos voltar a despertar que este é um mal que precisa ser combatido e o maior combate até agora ainda é a prevenção. Doutora, nesse tipo de casos, desculpa, caríssimo jornalista. Permita-me só, deixa-me só falar aí com o doutor Alexandre, já falo consigo. Doutora Alexandre, falou de abusos sexuais a menores. Há casos que estão registrados no departamento que dirige? Sim, abusos sexuais menores, temos. Registramos vários casos. Com contaminação? Com contaminação, sim. Temos alguns casos. Temos, sim, alguns casos. O que é que nós temos, nos casos de abuso sexual a menores, nós submetemos as vítimas também a um rastreio, né, para sabermos se de facto ela foi ou não contaminada durante o ato. Se no primeiro teste der negativo, 30 dias depois ela é submetida ao segundo teste. Mas, independentemente da vítima ser submetida a este rastreio, o autor da violação também é submetido a teste para saber se de facto ele está ou não contaminado. Ok. Há números em relação de janeiro à presente data? Sim, temos aí um registro em relação à violação de menores de 14 anos. Sim, não é? sim. Temos aí um registro de 630 e tal casos. Muito. De janeiro apresentado? De janeiro apresentado, a nível nacional. A nível nacional? Sim, senhor. E que estes processos também já estão a tramitar? Sim, estão a tramitar e por norma, e tendo em conta a moldura penal, por norma estes processos são concluídos e remetidos a tribunal. Dificilmente os indivíduos são postos em liberdade. Nem sequer admitem liberdade sob caução, tendo em conta que são menores de 14 anos. Aí estaríamos a falar da existência dos crimes, um concurso de crimes, de abuso sexual e depois da infecção, da contaminação, da transmissão dolosa? Se se constatar que, de facto, durante a violação a menor foi contaminada, não é? Aí sim, mas por norma vamos pelo crime mais gravoso, que é aí a contaminação. Doutora... Contaminação dolosa. Sim. Por norma é assim, não é? Eu disse que eu queria falar porque o meu colega, quando falou sobre esta dupla criminalidade, então pensei logo nesta questão do concurso. Na verdade, as pessoas podem ser julgadas e condenadas por mais do que um crime. Sim. E aqui o exemplo que dá é exatamente isso de que nós falamos. Pedofilia porque é um adulto para uma menor. Número 1. 2. Além desta relação proibida entre este adulto e uma menor, também há essa contaminação de uma doença sexualmente transmissível. 2. São dois crimes nesse caso. 1. Contaminação dolosa. Contaminação dolosa suponhamos que seja do HIV. Segundo, a violação. Essa pessoa, ao ser julgada e condenada, o juiz terá sempre em conta, na apreciação da culpa, terá sempre em conta a acumulação destas duas situações. Então, vai pegar a moldura do crime de violação e a moldura do crime no caso, não diria necessariamente pedofilia, mas tem aí uma outra designação, e vai aglutinar. Okay? E é por isso que nós entendemos, às vezes, que a pessoa foi condenada há 24 anos, quando todo mundo sabe que ele violou, por exemplo. Mas como assim? Crime de violação é 24 anos? Não. É porque também concorreu uma outra factualidade. É nesse tipo de casos em que as molduras penais são somadas e encontrada uma única penalidade para este indivíduo. Ok, mas eu quero acrescentar. Não, eu estou preocupado com esta questão da contaminação dolosa, que é moda.
E eu queria que aproveitássemos os últimos minutos do programa para olharmos para caminhos que nos permitam, se não acabar, pelo menos reduzir esta questão da contaminação dolosa, porque é uma situação que antes nós vivíamos só de forma pontual, com pessoas com alguma saúde financeira que iam ao serviço, buscar serviços juntos das nossas irmãs na prostituição, no trabalho sexual, nossas irmãs e nossos irmãos, mas hoje é uma situação que estamos a viver também já em casa. E agora? Nós, por exemplo, na ANASO, temos ultimamente registrado vários casos de mulheres que descobrem que afinal o marido é uma pessoa vivendo, nunca disse, ou vice-versa, né? E isso está também a desestabilizar muitos lares. Que caminhos? Portanto, na nossa opinião, enquanto ANASO, né, aqui há dois momentos importantes. Olhar para a lei, e olhando para a lei, rapidamente se trabalhar na revisão da Lei 8/04. Já está em processo de revisão? Que já está em processo, não, terminar o processo, porque está em processo de revisão, mas infelizmente esse processo ainda não está terminado. Então, a primeira recomendação é criar condições para que se termine rapidamente a revisão da Lei 8/04, para que ela possa ser um instrumento a ser utilizado por todos aqueles que possam recorrer a ela, por um lado. Por outro lado, também recomendar aos especialistas, juristas, advogados e outros, para que, à luz da atual legislação, possam encontrar caminhos que nos permitam atualizar a legislação, trazendo a favor das pessoas vivendo com VIH uma maior proteção, que passa por uma maior penalização dos prevaricadores. E, por outro lado, entendermos importante começarmos um diálogo nacional entre as partes envolvidas, no sentido de entendermos que, para além da criminalização, né, a principal alternativa é a consciencialização das pessoas para a mudança de comportamento, e se nós conseguirmos apostar na consciencialização, seguramente que vamos apostar na prevenção. Isso são ações que têm custos, mas mais do que isso passam também pela revisão de políticas e de estratégias, e aqui também devemos chamar a atenção do Estado e de todos os atores da luta contra a SIDA para que, a par do conjunto das ações que já têm estado a ser desenvolvidas, possam focalizar as ações na prevenção, mais concretamente na redução do estigma e da discriminação, com foco na contaminação dolosa. Ok. Doutor Alexandre? Sim. Em relação aos métodos, aquilo que deve ser agora pensado, né, reformulado, para que a sociedade esteja melhor prevenida e esteja atenta em relação à contaminação, à transmissão dolosa. Bom, para mim, primeiro, acho que devemos partir pela prevenção. Os órgãos de difusão massiva devem desempenhar o seu verdadeiro papel também, não é? Na sensibilização e disseminação de informações para prevenirmos que tais atos aconteçam. Por outro lado, também pedir para que as pessoas que estão sujeitas à contaminação dolosa não se devem inibir. Devem ter o princípio de denúncia para que esses atos cheguem ao conhecimento da polícia, para cortar, para que esses atos aconteçam, né? Ou que continuem a acontecer. Porque se as vítimas mantiverem-se caladas e não participarem do facto da polícia, então praticamente nós estamos a combater que esses atos ocorram. Portanto, esta é a minha opinião. Ok. Doutora Mavanza? Penso que todos nós, como uma sociedade, devemos contribuir para o melhor desta nação, partindo do pressuposto de que as igrejas, as famílias, enfim, devem cooperar no sentido de não perdermos de vista o grande contributo que cada um deve ter para evitar com que a propagação do vírus seja um facto. E é assim que apelo que as igrejas não percam o papel de consciencialização ou conscientização e mobilização das pessoas para aderirem de cada vez mais aos métodos de prevenção
de modo a que cortemos aquilo que o Ministério da Saúde usa sempre, a cadeia de transmissão. A cadeia de transmissão, certamente. E muito obrigado. A família deve reforçar a educação de tenra idade para que esta criança, que depois tem de ser adulta, e lidar com dificuldades da vida, tenha o conhecimento de que, de facto, o HIV-Sida existe e que deve ser prevenido. E também aqui em sede do próprio Estado, criar condições no sentido de haver assistência de medicamentos e suplementos, né? Assistência médica e medicamentosa. Assistência médica e medicamentosa, muito obrigado. De modo a que tenhamos todos o cuidado que se requer para que, afinal de contas, no final, queremos o evitar da propagação do vírus. Doutora? Bem, eu sinto-me já ultrapassado no primeiro aspecto que referia sobre a família, porque eu entendo que os pais têm um papel fundamental naquilo que é a passagem da informação aos filhos. Se os filhos forem educados de como é que deve ser um relacionamento, como é que se deve aceitar um parceiro e, sobretudo, trazer a ideia daquilo que é a vida sexual, sobretudo ativa, os filhos precisam ser instruídos para que essa toda poluição que nós recebemos nos meios de comunicação, nas redes sociais, a gente consiga fazer uma certa filtragem. Embora hoje os pais não tenham tanto tempo, mas ainda assim entendo que nenhum sucesso pode dirimir o fracasso de uma família, daí então a necessidade dos pais poderem, e os outros tutores, porque há aquelas famílias que os pais se calhar já são falecidos, os outros tutores, tios, instruírem os mais novos sobre a questão ligada a essas doenças transmissíveis sexualmente. O outro ponto que eu quero tocar é a influência das universidades. O fim último de toda a instituição de ensino superior são as atividades de extensão. E quando se trata de um tema como HIV-Sida, ele não é um tema unilateral, é um tema bilateral. Então é necessária a criação de equipas multidimensionais, multidisciplinares, dentro de todas as instituições de ensino superior. Era bonito de se ver aquelas marchas da luta contra o HIV-Sida. Hoje parece que não, há um abrandar deste aspecto. Então há toda a necessidade de nós todos unirmos forças para lutarmos constantemente, psicólogos, médicos, sociólogos, intervenções sociais do ponto de vista geral, para então mitigar essa questão da proliferação do HIV-Sida. O Dr. Antônio Coelho não falou da boa relação com a Ordem dos Advogados, na recomendação. Não é uma questão provocativa apenas. Não, a terminar, dizer que é importante nessa altura do campeonato fazermos uma avaliação do ambiente jurídico no âmbito do VIH para identificarmos as principais barreiras que concorrem, né, para os diferentes constrangimentos que estamos a viver nesse momento. E entendermos que a contaminação dolosa é crime e há dois caminhos para os quais nós podemos enveredar no sentido de contornarmos a situação. Por um lado, a criminalização das pessoas através da denúncia e, por outro lado, a consciencialização das pessoas para a mudança de comportamento. Obrigado. Estamos já na reta final para a conclusão deste debate que trouxe o tema contaminação dolosa ou a transmissão dolosa do VIH-Sida, que contou com a participação de Antônio Coelho, da NASO, e do Alexandre Sebastião, diretor nacional de crimes contra as pessoas. Tivemos também com o jurista Mabanza Cambala. Cambaca, que é que está onde está o lapso. Fidelino Paiva, psicólogo clínico, que também deu aqui os seus subsídios. Aos quatro, o nosso muito obrigado por terem mais uma vez partilhado vossas experiências, vosso conhecimento em relação à abordagem desta temática. Obrigado. Sempre dentro da perspectiva de que viver com VIH é possível, sem VIH é melhor. Obrigado. Estamos então a dizer, assim que nos acompanhou durante este debate, o nosso muito obrigado. Estaremos de volta no próximo sábado. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado.